Mais uma vez, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora a palestra Cenário Brasil e Mercado Financeiro. Convidamos novamente ao palco o presidente do Instituto Mises Brasil, senhor Hélio Beltrão. Convidamos também os conselheiros do Instituto Mises Brasil, Fernando Urrich e Paulo Guedini. Faremos agora a apresentação de um breve currículo dos palestrantes. Fernando Urrich é mestre em Economia da Escola Austríaca, com experiência mundial na indústria de elevadores e nos mercados financeiro e imobiliário brasileiros. É conselheiro do Instituto Mises Brasil, estudioso de teoria monetária, entusiasta de moedas digitais e mantém um blog no portal Infomoney chamado Moeda na Era Digital. Também é autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. Paulo Guedini, membro do Conselho do Instituto Mises Brasil e do Conselho do Students for Liberty Brasil. É sócio de uma gestora de investimento em ações, foi diretor de ações latino-americanas do Barclays Capital em Londres, com passagens pelo Credit Suisse e pela Merrill Lynch. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espetáculo está mais uma vez na conferência do Mises Brasil, conferência de escola austríaca. Esse palco aqui ficou espetacular, está ainda mais bonito do que 2017. É uma pena que a conferência não ocorre com mais frequência, mas a gente vai dar um jeito nisso. Pois bem, então nesse painel nós vamos falar sobre cenário Brasil, um pouco de perspectivas e um pouco também de mercado financeiro, como não apenas a gente aqui, os liberais, economistas, cientistas políticos estão enxergando o cenário, mas também um pouco sobre a ótica do mercado, especialmente do mercado financeiro, de quem investe, de quem empreende, de quem está gerindo recursos de terceiros e olhando como melhor aplicar os rendimentos e o patrimônio dos brasileiros e de quem está lá fora também. Então, sem mais delongas, eu vou passar primeiro para o Hélio Beltrão, para ele fazer uma breve exposição, depois para o Paulo Guedini, e o WhatsApp para receber respostas, perguntas, aliás, está aberto, então mandem perguntas pelo WhatsApp do Mises Brasil, que eu vou estar recebendo aqui e eu vou ler as perguntas também para a gente fazer um painel bem dinâmico. Então, sem mais delongas, Hélio, contigo. Obrigado, Fernando. Olha, a gente está falando de cenário para saber o que faz com o dinheiro, como a gente aplica e, afinal, para onde vai o Brasil esse ano e os próximos. De manhã eu falei um pouco sobre a previdência de uma ótica mais macro, assim, bem de longe, mas o principal fator explicativo da Bolsa Brasileira hoje é a reforma da Previdência que está na mesa, a PEC número 6 do Paulo Guedes, em que medida ela vai ficar intacta, em que medida ela vai ser ajustada no Congresso para a realidade e se vai passar. É isso que o mercado está querendo saber. O mercado está operando baseado na chance de sucesso e no tamanho da reforma. Nesses primeiros 10 anos é um número que o pessoal fala. Paulo Guedes tem um número de 1,2 trilhão de reais na proposta original e o mercado está operando, a Bolsa, o nível da Bolsa depende do que as pessoas acreditam que vai ocorrer. O que eu acho que hoje está explicando o preço de hoje é uma reforma que vai haver, ou seja, preponderantemente o mercado acredita que vai haver a reforma e que essa reforma vai ser algo entre 700 e 800 bilhões de reais para os primeiros 10 anos. Então, esse é o cenário que está no preço. Se você acha que é melhor do que isso, vale a pena talvez comprar, dado que Previdência explica muito o preço da ação esse ano, na minha opinião. Se você acha que não passa ou será um valor pior do que esse, então você está pessimista, talvez deva comprar dólar. Ou, se você consegue, vender bolsa. Também tem gente que consegue operar no mercado, vender índice, vender bolsa e tal. Então, assim, simplificadamente, eu acho que o cenário de bolsa é esse. O segundo fator que explica muito também é a realidade política do que está acontecendo no Brasil hoje. E que muita gente está vendo as tretas que ocorrem, Olavetes versus militares,
Carluxo no Twitter do presidente, o Lula que diz que o filho dele que fala não sei o que do Twitter, e não sei o que, é confusão louca de como é que isso afeta a política e a economia. E, assim, eu sei que só se fala nisso, eu sei que está muita gente assustada, com razão, de haver no governo gente complicada, que queira brigar no seu feudo, atrapalhar o outro, ou aquela velha briga política. Mas essa briga política sempre ocorreu, faz parte do processo. E a questão é, o governo vai ser dominado por isso? A política econômica vai ser dominada por essas tretas? E aqui eu coloco o seguinte, deixa eu dar um passinho atrás para dizer o que eu acho. O que eu estou vendo é que o presidente Bolsonaro está tendo um perfil de presidência muito parecido com o que ele sempre foi, que é pé atrás. Não é ele decidindo o tempo inteiro. Acreditando e depositando autonomia em quem está lá. Portanto, eu estou vendo que está como sistema parlamentarista. Ele está como um presidente num sistema parlamentarismo que organiza, tem pouco poder na prática, e o primeiro-ministro dele, um deles é o Paulo Guedes, e o outro primeiro-ministro dele está se revelando que é o Rodrigo Maia. Meio que ele está elegendo esse método, a minha opinião, assim, eu estou vendo isso, principalmente a última semana, eu estou vendo isso acontecer. Ele insistiu para que a liderança da Previdência ficasse com o Congresso, e o Rodrigo, na última semana, me pareceu que cresceu para ocupar esse espaço de responsabilidade, e também vai ter os bônus se ele consegue realizar reformas que sejam percebidas pelo mercado, pelos brasileiros, como positivas. Antes estava uma dúvida, que parecia que o presidente queria transferir o ônus, mas sem ceder o bônus. Mas agora o Rodrigo cresceu, e se ele fizer a coisa como se espera, ele vai ter os bônus disso aí. Então, eu estou vendo que, na política, a política econômica está na mão do Paulo Guedes, e o presidente dá aval completo, e não parece que quer interferir nem no Moro, nem no Paulo Guedes, e está dando espaço para o Rodrigo Maia. Então, eu vejo que as outras coisas que ocorrem, embora sejam importantes, embora possam ter um poder destruidor, etc., eu acho que são menores. O que importa realmente está andando no ritmo que a política permite. O Brasil é um país extremamente complexo em termos de interesses, que estão refletidos não só no Congresso, mas nas forças fora da sociedade, que têm muita influência, como vocês sabem, na hora H de você passar uma regra, etc. A gente está vendo isso na própria MP da Liberdade Econômica, que foi já previamente diluída, negociada dentro do governo, com as outras forças. É uma confusão que faz parte do processo democrático. Não quer dizer necessariamente que isso seja espúrio, ou seja, corrupto, você abrir mão, negociar com forças. Eu acredito que se não há, né, troca de dinheiro, de sacanagem, de cargo, isso faz parte do método republicano de negociação, né? Então, para resumir, para encerrar, e a gente depois vai trocando ideias, a parte política me parece que está bem colocada, ou seja, não me parece ser um fator de risco muito grande, que é positivo. A parte da Previdência, eu acho que pode vir até um pouquinho melhor do que o mercado espera. Então, eu acho que é positivo para a Bolsa, mas eu considero que o melhor hedge para quem quiser apostar num cenário otimista, como eu estou dizendo, é ter um pouco de dólar também. É comprar um pouco de dólar, ter coisas dolarizadas, né? Seja dólar ou empresas que ganhem quando o dólar sobe, sei lá, fibra da vida, esse tipo de coisa, mas ter uma posição de dólar também que te proteja num cenário que pode vir de fora, que pode ser aqui dentro, nessa expectativa que eu estou dizendo, pode não ocorrer. Então, se der um problema, você está protegido na parte do dólar. É assim que eu vejo, assim, simplificadamente, muito superficialmente, o cenário para 2019 e talvez início de 2020. Muito bom, Hélio. Obrigado aí pelas palavras iniciais. E já para deixar a bola aqui para o Paulo Guedini, o que você acha que não está
precificado na bolsa ou no mercado? Boa tarde a todos. Obrigado, Hélio. Obrigado, Rafael, aí, pelo convite. É uma honra estar aqui. Queria só começar dizendo que o Hélio está usando o Happy Socks e eu esqueci a minha, mas eu tenho também para fazer parte do grupo aí. Eu vou responder essa pergunta, mas eu vou deixá-la para o final, porque o que eu acho que eu posso falar aqui tem tudo a ver com ela e eu vou construir a resposta devagar. Vocês querem amar notícia ou boa notícia primeiro? Amar? Não, então eu vou falar boa. Bom, vocês são melhores economistas do que eu e melhores analistas políticos. Então, onde eu acho que eu posso agregar mais é dando um pouco do ponto de vista do mercado de capitais, dos investidores, da Bolsa, enfim, meus interlocutores, sobre o que eles estão achando, sobre o que a gente está achando, né, os gestores de ações e tal. Vamos dar um passo atrás e colocar um pouco de perspectiva nessa história. Coincidentemente, a semana passada eu estava olhando o meu Bloomberg lá e fui checar quanto que estava a performance da Bolsa de 2009 até agora, vis-à-vis o CDI, o carrego do CDI, que é o seu custo de oportunidade básico aqui. Você tem ideia de onde estava, Hélio? Quem ganhou? Lembra que 2009 foi o ano que a Bolsa mais subiu nos últimos 10 anos, né? Do low. Porrada. Pois é, o CDI deu 170%, mais ou menos, e a Bolsa deu 140%, mesmo depois de toda essa alta. Eu acho, agora vem a história, copo meio cheio, eu acho que isso está para se reverter. Por quê? Vamos dar alguns dados para vocês aqui, que são poucos mencionados na mídia, difícil você achar esses dados que eu vou dar agora no Valor, na mídia mainstream. Tá? A gente tem, por exemplo, na indústria de fundos de investimento do Brasil, um valor aproximadamente de 4 trilhões de reais, um pouquinho mais. Tá? Desses 4 trilhões de reais, somente 10% hoje estão investidos em fundos de ações. Como referência, países desenvolvidos, isso é mais que 50%, tá? Alguns deles. Então, se for voltar para um patamar de pelo menos 20%, que é onde já chegou isso, na nossa época boa, lá 2010, 11, 12, nós estamos falando de 400 bilhões de reais. Vai guardando esse número aí. Aí nós temos a indústria de fundos de pensão privado do Brasil, que é quase 1 trilhão, são uns 800 bilhões. A alocação deles em ações hoje é por volta de uns 16%, 17%. Na verdade, é bem menos, porque a Previ sozinha, investimento direto dela é uns 10%, então deveria ser uns 6%. Isso já foi próximo de 30%, quando a gente bateu aquele juros real próximo de onde está hoje, de 2%, lá em 2012. Então, se for pular de 15, vou dar pano para manga aí e não vou descontar a Previ. Se for pular de 15 para 30, são mais 15 desses 800 bi. Então, give or take, aí estamos falando de mais 100, com os 400 anteriores, 500 bi. Calma que tem mais. Isso é só aqui dentro, conta fácil, e não estou nem falando de nenhum re-rating, estou falando só de voltar para o patamar onde já estava. Tem os gringos. O que dá para usar de medida para ver quanto vai vir de gringo? Para ações, por exemplo, a gente tem uma fonte confiável, que é a Emerging Portfolio Fund Research, que fala que só em fundos de emerging markets, ou seja, dedicados a emerging market, a gente tem uns 700 bilhões de dólar. Então, estamos falando em quase 3 trilhões de reais. A alocação de Brasil nesses fundos, no auge, foi próximo de 18%. Nós estamos em 8%. Então, tem mais 10% aí. 10% de quase 3 tri, mais 300. Soma com os 500 que eu acabei de falar, 800. 800 bilhões de reais para voltar para a Bolsa, se voltarmos para patamares que já tínhamos, não estou contando com nenhuma Brasil virando Singapura ou Coreia do Sul, que é outro patamar. Só para dar uma ideia de quão relevante é isso, alguém tem ideia de quanto que negocia na Bolsa por dia, em ações? Uns 15, 16. Ano passado a média foi 13. Agora está um pouquinho melhor. Isso é mais de 50 vezes. Isso é bastante, porque alguém tem que vender. Não basta todo mundo querer comprar ao mesmo tempo. E é por isso que as coisas
sobem. Esse é um mecanismo de mercado. Se você for olhar, por exemplo, a composição do índice, ela não tem nada a ver com o PIB ainda. O PIB brasileiro, a composição da Bolsa é 1/3 commodities, 1/3 financeiro, 1/3 consumo não financeiro. A gente tem um PIB completamente diferente. Se eu não me engano, os economistas aqui que me corrijam, mas acho que é 70% consumo / serviço ex-financeiro, né? 1/4 commodity e 10% é financeiro só. Tem muita coisa para acontecer. E, além disso, do lado da oferta, né, tem também o fim do crowding out do BNDES. Se eu não me engano, sei lá, de 2012 a 2017, a gente teve sei lá, uns 650 bilhões de desembolso do BNDES. Né? Eu achava que era um pouco mais. Emissão de ação foi 1/5 disso. Emissão de ação no Brasil foi 1/5 da emissão de dívida do BNDES. E emissão de dívida privada, não bancária, né? Falando aí de debentures, commercial papers, eu tinha na cabeça uns 500 também, próximo do BNDES, é muito pouco. Então tem um mercado de dívida inteiro também para se desenvolver, para as empresas se financiarem, se sair o BNDES e o governo da frente e os juros realmente ficar nesse patamar. O Brasil nunca teve juros real no nível de 2% por um tempo prolongado. A gente teve uma janelinha curta ali antes de estourar a bomba do PT. Foi no começo de 2013 e final de 2012. Então, a gente não sabe o efeito que isso pode ter, por exemplo, não só nessa migração secular de fundos de pensão e fundos mútuos para equity, mas, por exemplo, nos múltiplos que a Bolsa negocia. Vocês sabem mais ou menos o que significa um múltiplo onde as ações negociam, o tal do price earnings, preço-lucro? Isso é basicamente quanto está o valor da empresa dividido pelo lucro que ela gera esperado para o próximo ano. A média desse múltiplo no Brasil, nos últimos, sei lá, 15 anos, foi 11 vezes. Tá? Já oscilou entre 9 e 14. Isso daí é em função de muita coisa. Tá? É aquela história, a média não é boa porque você pode estar com o pé no gelo, outro no fogo, mas ela é, em grande parte, em função do juros real, é o custo de oportunidade. Quanto menor o seu custo de oportunidade, maior o múltiplo que as empresas vão negociar em função do lucro dela. Esse é um potencial enorme. A gente pode passar do patamar de 14% facilmente. E aí, isso quando você fala do múltiplo, né, do preço que você paga pelo earnings das empresas. Agora, além disso, tem o earnings, que é o denominador do múltiplo. Quando a gente pensa em crescimento de receita, de top line, das empresas domésticas, aí, de inflação mais alguma coisa, high single digit, 8, 9, o lucro é muito maior. Por quê? Porque tem a alavancagem operacional, que é normal nas empresas, elas têm um custo fixo, e tem também a desalavancagem financeira que está acontecendo. Elas estão usando caixa para pagar a dívida, o custo da dívida está caindo, você cria um círculo virtuoso, de forma tal que hoje o mercado espera mais ou menos uns 20% de crescimento de lucro para a Bolsa esse ano, ano que vem um pouco menos, 15%, 12%, 13%. Ou seja, não é só a expansão do múltiplo, é a expansão do denominador embaixo. Tem bastante coisa para acontecer no Brasil. Esse é o lado bom, esse é o copo meio cheio. Agora, você quer ouvir uma visão um pouco mais, não é um pessimista, mas um pouco mais risk-aware do que o Hélio falou, é a seguinte. Presta atenção que isso é mais importante do que todo o resto que eu já falei. O mercado financeiro ele não é um agente que só reflete o que já está acontecendo na economia. Ele tem um papel de influenciador, um input do que pode acontecer. Eu vou explicar. É basicamente uma fórmula circular, é importantíssimo entender isso. Existe uma reflexividade aí, uma profecia autorrealizável que é a seguinte. Vamos pensar um círculo que é o seguinte, e aí está o risco. Tá? Imagine que os Paulos Guedines, lá da Faria Lima, do Leblon, comecem a achar, por qualquer motivo que o Hélio falou aqui, que a chance da reforma ser aprovada é menor do que ontem, ou que esses 700, 800 bi não vão ocorrer e vão ser 500, 600, 400. O que começa a acontecer? O pessoal que administra fundos e carteiras começa a tomar juros na curva, a curva de juros começa a inclinar, começa a vender bolsa, começa a comprar dólar, como o próprio Hélio aqui nos sugeriu. E aí o que acontece? Por que isso influencia a economia? Porque daí os empresários, que tem alguns aqui que eu estou vendo, começam a olhar o mercado e falam,
Esses caras aí que têm mais pulso do mercado estão preocupados, acho que eu devia ficar também. É a tal da ação humana. E aí ele começa a segurar CAPEX, CAPEX é investimento, desculpa o jargão, pessoal. Começa a segurar a contratação, e daí, esse é o segundo ponto do círculo, tá? Aí vamos para o terceiro. Quando ele começa a fazer isso, a economia começa a não andar tanto, como se esperava no começo. E aí acontece o que está acontecendo. Todo mundo esperava 3% de PIB, agora está esperando 1,5%. E daí, por que isso é um ciclo? Não fechei o ciclo ainda. Porque isso se reflete no Congresso, na vontade que o Congresso tem de apoiar o cara que está mandando. E esse cara aí está fazendo um bom trabalho como eu imaginava, não. 6 meses, já 7 meses, estão revisando as coisas para baixo. Eu vou vender mais caro o meu apoio. Eu não vou me abraçar com esse cara, não vou casar com ele. Aí o mercado percebe isso também. Esse é o terceiro ponto. O mercado percebe isso e começa a piorar tudo de novo, aumenta a curva. Bate o índice de Bovespa, compra o dólar, e o negócio se retroalimenta. O empresário adia, o Congresso fica mais puto, o mercado piora. A gente já está nesse ciclo vicioso. Essa profecia autorrealizável já começou. Eu vou concluir. Qual que é o grande risco, então? O risco é, se nós chegarmos aqui para o Onyx, para o Maia, para o Bolsonaro e perguntarmos, você acha que tem problema aprovar a reforma em novembro em vez de agora em maio? Se a resposta dele for não, porque a economia é 1.200 em 10 anos, você está preocupado com alguns meses, ferrou, porque ele não entendeu esse processo. Qual que é o resumo desse processo? A cada dia que passa, diminui a chance de aprovação por causa desse efeito retroalimentável que eu acabei de explicar. A probabilidade de aprovar cai, ou o tamanho da reforma possível cai. E tem um efeito de segunda ordem ainda, porque conforme as pessoas que entendem isso que eu estou falando, que são a maioria do mercado financeiro, não todas, mas metade entende a reflexividade, e o link disso com a economia, elas vão falar, então eu já vou vender mais. E o negócio se retroalimenta mais ainda, tem um efeito de segunda ordem disso. Em resumo, esse senso de urgência é o que eu acho que está faltando, Hélio. Esse, para mim, é o grande risco, eles acharem que não tem problema demorar. E a probabilidade vai diminuindo ao longo do tempo. Última coisa do lado do risco, que eu acho que impede dessa história boa toda que eu falei de acontecer. O tamanho da reforma, ele não é linearmente correlacionado com o benefício que a gente vai ter na economia. Essa frase é importante. Por quê? Se coloca no lugar do investidor. Vocês conseguem fazer isso. O pessoal da social-democracia para a esquerda não entende isso, mas se coloquem vocês no lugar do investidor. Quem vai investir, por exemplo, em private equity, com horizonte de investimento de 5, 6, 7 anos, ele não está preocupado somente com o que vai acontecer nos próximos 5, 6, 7 anos, porque ele precisa vender depois. Ele não vai estar só preocupado com o carrego, com o que ele vai ganhar de yield, né, o retorno daqueles anos. Ele precisa vender para alguém. Então ele pensa, pode ter certeza, puxa, como é que será que é a minha aposta que vai estar a economia, e mais importante, a perspectiva da economia daqui a 7 anos, do ano 7 ao ano 14. Ninguém compra um shopping, um porto, ou mesmo um fundo de ações com horizonte de 5 anos, sem ter certeza que dali para frente, quando ele quiser sair, ele vai ter uma opcionalidade de sair sem estar no meio do olho do furacão. Então, não adianta uma reforma que resolve, entre aspas, que empurra com a barriga durante 5 anos e tem que fazer outra. Não adianta. Eu posso te garantir. Eu converso com os donos e CEOs de empresa todo mês das empresas que são listadas na Bolsa. Eles não vão investir se não tiver visibilidade de pelo menos 15 anos. Porque o ciclo de investimento dele inclui a saída. E o ganho de capital, às vezes, é muito mais importante do que o carrego que ele ganha no meio do caminho. Bottom line, resumo da ópera. Reforma abaixo de 600, 700, o que os políticos e muitos economistas, infelizmente, aí por aí na mídia mainstream, acham que, não, resolve, a gente daqui a 5 anos faz outra, 6 anos faz outra, e a economia já dá uma melhoradinha. Não tem melhoradinha. Porque para ter melhoradinha precisa ter investimento. Então é tudo ou nada. Acima de um certo nível pode ser linear, sim, mas abaixo de um nível não tem investimento.
pessoal sempre vai pensar na saída. Estou falando como olhar do investidor. Desculpa, me alonguei um pouquinho mais, mas é importante ressaltar esses dois riscos aí, Hélio e Fernando. Muito bem. Eu gostaria de encerrar agora o painel. Tá? Não, estou brincando, tá, pessoal? Vamos colocar agora, então, uma questão lá fora do estrangeiro, já que o Brasil não está, relativamente está isolado no mundo, mas faz parte do mundo, da economia mundial, tem inserção econômica. E lá fora também há muita incerteza. Aí o Guedini falou do juro real brasileiro, que nunca teve num patamar tão baixo, por tanto tempo prolongado. E lá fora a conjuntura é oposta. Aliás, é igual, mas num cenário ainda pior, entre aspas, porque é o juro real negativo, que nunca teve também por tanto tempo. Talvez nunca tenha tido negativo, mas certamente não por tanto tempo. E isso deixa o Brasil mais atrativo. Então, eu queria perguntar para vocês, pela questão do juro, também o carrego lá fora e aqui, se isso não é um atrativo maior para o pessoal vir para cá, o estrangeiro. E aí também, aqui a pergunta do Vinícius, quais as consequências para o Brasil, a médio e longo prazo, da guerra comercial eu à China, e como o mercado tende a responder dependendo desses resultados? Só pergunta fácil aqui. Tá mole, né, cara? Eu acho que o diferencial de taxa de juros não é o suficiente para compensar para um gringo vir, porque ele tem sempre o risco da taxa de câmbio. O gringo vem para o Brasil, tem que comprar real. Aí ele pretende ganhar esses 6,5%, que já não é grande coisa. Depois ele tem que sair. E se o dólar tiver 4,5%, ele perdeu, dependendo do prazo. Estou dando um exemplo. Ou seja, talvez esses 6,5% nem sejam suficientes para compensar para o cara que já está aqui não pensar em sair. Né? Principalmente num cenário como o Guedini está dizendo, onde o sujeito está muito arisco. Ele está o tempo inteiro fazendo a reflexividade para saber se é a hora de vender ou não. Então, eu não acredito. Qual que era a segunda pergunta? A questão da guerra comercial entre EUA e China, como isso pode repercutir aqui também? Pois é, tudo lá fora que acontece se repercute aqui porque a gente é país periférico. E, além de periférico, o Brasil é grande perante mercado emergente. Então, se há algum fator externo que afete o mercado emergente geral, o gringo lá em Nova York vende Brasil primeiro. Então, porque a gente é um pouco mais líquido que alguns outros. Então, a gente tende a sofrer, sim, quando vem uma notícia dessa lá fora. E essa guerra comercial, claramente, é negativa. Né? Isso é muito ruim para o comércio internacional. Na década de 20, quando teve a Grande Depressão, em seguida houve também um protecionismo, guerra comercial, que exacerbou a Grande Depressão. Então, isso é negativo, com certeza. De novo, são aqueles riscos que você tem que saber contrabalançar. Por isso, a importância de, num portfólio, você ter o dólar. Porque, por incrível que pareça, isso é uma coisa que também o pessoal do mercado financeiro, nem todo mundo entende, né, Guedini? Quando dá um problema no mundo, ainda que os Estados Unidos esteja no meio, o dólar sobe. O dólar, a moeda dos Estados Unidos sobe porque é para onde todo mundo quer correr, porque a visão prevalente no mercado é que, embora os Estados Unidos tenham uma série de problemas, ainda o título público americano, que é lastreado, entre aspas, na capacidade de pagamento de impostos do americano, é um dos ativos mais seguros do mundo e o mais líquido de todos, num país que não costuma dar calote. Então, o pessoal vai para o dólar mesmo, no momento de crise. Então, o dólar sobe lá fora e sobe mais aqui ainda porque a gente é periférico. Então, você tem um efeito do hedge muito forte quando você tem o dólar e tem uma crise internacional. Então, eu acho que sim. Eu concordo com tudo que o Guedini falou, eu acho que é isso mesmo. É preciso andar rápido, mas, de novo, a minha percepção é que o Congresso brasileiro entendeu que precisa aprovar, e eu acho que a reforma está na boca do povo, só se fala na reforma. Então, por mais que o pessoal entenda, não, eu não quero ceder o meu direito e tal, todo mundo fala assim, puxa, precisa ter algum tipo de reforma, sim. Nem todo mundo assistiu a minha palestra de hoje, mas entende que tem um problema grande aí que, se não resolver, vai ser negativo para a pessoa. Talvez ele não tenha entendido que o problema seja tão grande quanto eu mencionei hoje de manhã. Mas, de novo, voltando, acho que isso justifica você ter um hedge, uma proteção em dólar.
Quer agregar alguma coisa? Senão tá cheio de perguntas aqui. Depois da sua fala, e começou a popular bastante. E o você não WhatsApp. vai dar a tua opinião, não? Você vai ficar só de Você tá moderador? meio folgado aí. Tá meio folgado, cara. Fala Bota você na sobre reta. essa. Eu tô Bota na reta separando aí. as perguntas aqui de Bota na criptomoeda, Bitcoin, é mais fácil. É para comprar ou para vender? Bota na reta aí. Não, sem dúvida, eu concordo com eu vejo a visão alarmista, realista do Guedini, concordo. Eu tenho um ponto que eu quero falar, que talvez, até uma pergunta que chegou aqui, que não esteja precificado ainda, e que é difícil precificar, a gente tem falado sobre isso, mas que talvez, eu já estou dando a pergunta e a resposta, que talvez esteja relacionado a esse cenário de imprevisibilidade e incerteza que volta à reforma da Previdência. E aqui a pergunta é, com toda essa situação, viu que eu não respondi nada, né? Com toda essa situação explicada pelo Paulo, vocês todos acham que a MP de liberdade econômica e a reforma da Previdência podem passar? Bom, isso ainda bem que se falou... Focar na MP de liberdade econômica. Então, a MP é essencial a gente comentar aqui, porque isso ajuda no que o Guedin estava falando, no horizonte de mais longo prazo, que é parte da decisão de compra ou venda hoje. Muita gente não está se dando conta que tem muitas reformas micro que estão até meio passando meio disfarçadamente, que ninguém está percebendo direito. Às vezes, que nessa semana o presidente assinou o negócio das armas, todo mundo presta atenção, porque é um tema muito debatido, mas tem muita coisa acontecendo de reforma micro, que não é previdência, aquelas grandes reformas estruturais, que vai melhorando a conta do retorno. O que é a conta do retorno? É o que o gringo faz a conta. Vem cá, eu vou ganhar dinheiro nesse negócio? Quanto que eu vou ganhar? A MP 881, que é a MP de liberdade econômica, ela é um divisor de águas, na minha opinião. A MP, ela simplifica a vida do pequeno empreendedor, simplifica a vida da startup, ela estabelece obstáculos para o governo implementar legislação adicional através da análise de impacto regulatório, ela desburocratiza o processo empresarial, principalmente de pequenas empresas, e tudo isso leva à geração de mais emprego, mais investimento, porque a empresa pequena, micro e pequena empresa no Brasil, contratam 50% da mão de obra do Brasil hoje, 50%. Elas representam 99% do total de empresas brasileiras e representam 50% da mão de obra empregada. Então, o impacto que isso pode ter, quem é empreendedor, que já tentou empreender, sabe a dificuldade para se abrir uma empresa, visitas às juntas comerciais, ao cartório, aí volta, vai para a prefeitura, aí volta para o cartório, dá exigência, você não consegue registrar. Agora, no departamento de registro lá do Ministério da Economia, está o André Ramos, o anarcocapitalista vinculado ao Instituto Mises. Ele simplificou o processo de registro para todas as juntas comerciais do Brasil. Quem redigiu fez a redação, mas muito influenciado por tudo que a gente vem falando há muito tempo, lá da MP 881, foi o Jean-Luc Lorenzon, que está trabalhando com o Paulo Weber, outro amigo do Instituto, sem falar no Paulo Guedes, que está fazendo essa redação com puro sangue liberal-libertário, na medida do que seja possível implementar politicamente, com os comentários lá do que tem que aceitar uma ou outra coisa, mas isso vem justamente aonde a gente acha que tem maior impacto para esse troço de longo prazo. O cara que vai olhar não 7 só, mas 14 anos de Brasil. Então, eu acredito, para responder agora se eu acho que vai ser aprovado ou não, eu acredito que vai ser aprovado, mas não tenho ideia. O processo legislativo é misterioso, a gente tem um Congresso novo, e eu já não sou especialista em política, então não sei dizer se isso vai apoiar, mas eu estou confiante porque eu acho que essa MP está sendo razoavelmente bem divulgada. Aliás, vocês fazem parte disso, porque se tem algo que pode fazer diferença para a aprovação da MP, é a divulgação, a conscientização das pessoas e a pressão daqui, da gente, dos empreendedores, de quem faz o Brasil de verdade, em cima dos caras lá. Então, quanto mais vocês se envolverem na divulgação disso, na conscientização da importância disso, melhor, porque é isso que vai fazer a diferença para ser aprovado. Agora, eu tenho esperança que sim, Fernando, que vai ser aprovado, mas não consigo dizer, depende de nós.
Posso complementar Vamos lá. o da MP? E até aproveitando para responder a primeira pergunta que fizeram, que foi o que está no preço e o que não está. Eu posso garantir que essa MP funcionando, aprovada após uma reforma satisfatória da Previdência, tem um impacto que o mercado não está precificando. A gente superestima o mercado financeiro. O mercado financeiro não entende as consequências não intencionais, a ação humana, eles não têm ideia do que pode ser o aumento de produtividade que essa MP pode fazer. O tal do Total Productivity Factor, como é que é? Desculpa, como é que é em português? O fator de produção? Produtividade total dos fatores. O que pode impactar isso, nem a gente sabe. Não tem como saber. O PIB potencial do Brasil é 1,5, que os melhores economistas calculam. Tal. Por que não pode ser 3,5, 4 com isso? Agora, aproveitando a moda de fazer analogia para simplificar, que até o Paulo Guedes está aprendendo que é importante fazer, pensei agora que essa MP é igual um nitro muito poderoso, um nitro mais poderoso do que tem em Singapura, na Suíça. Mas para ele poder ser útil, o motor do carro precisa estar funcionando, né? E o motor do carro é a direção da curva dívida-PIB, que eu acabei de falar. Se a reforma da Previdência for menos que um número que não estabilize a curva por 15 anos, ou seja, que não permita o investidor olhar se o carro anda, não adianta ele achar bonito que tem um nitro. A MP pode ser aprovada e isso é uma maravilha. Abaixo de um certo nível, se o investidor não olhar a curva estabilizando, com estimativas conservadoras de déficit primário, de crescimento de PIB, etc., ele não vai colocar o dinheiro com vontade. Não adianta ter o nitro. Aliás, só um parênteses, para quem estava na minha palestra de manhã, era um gráfico que eu coloquei, que tinha a bolinha dos 77% do PIB, que crescia para 80% e ia passando de 100%, uma curva cinza, que passava para cima se não passasse a reforma. Só resumir, então, não está precificado esse best case scenario, não está precificado. Quem acha que é para vender a Bolsa quando chegar a 120 mil, se aprovar a reforma de 900 bi, para comprar 3,60 pode comprar o dólar, já caiu muito, vai se arrepender. Quem olhar com o horizonte de 5, 6 anos, assim, o carrego positivo disso é muito grande, pelos motivos que eu falei, pela produtividade pode aumentar, sai da frente. Então, isso não está precificado. Então, eu não estou tão alarmista assim, tem o copo cheio e o copo meio vazio. E o copo meio vazio é esse. O mercado ele é superestimado também do outro lado. O mercado não está precificando a demora no atraso, a demora no atraso é boa, a demora na aprovação da Previdência, reduzindo ainda mais o PIB endogenamente, como eu falei. Não está. Isso também é um grande risco de acontecer. E a Bolsa continuar caindo, mesmo com a probabilidade estimada de aprovar a reforma em tese igual. Se a gente pudesse fazer uma analogia, entender, eu acho que o impacto da MP de liberdade econômica é como se nós estivéssemos removendo as amarras do empresário, reduzindo o fardo, mas ele só vai para frente quando tiver esse cenário de maior previsibilidade, menos incerteza, menos insegurança, e a gente retoma e volta para a questão da Previdência. Um ponto, mas eu concordo plenamente, acho que o efeito, passando do cenário de Previdência, indo para um cenário aí otimista, conseguimos avançar, aprovamos uma Previdência realmente satisfatória, eu acho que o efeito é brutal na atividade econômica e o mercado não precifica, porque não entende isso. E aqui eu corroboro isso que o Paulo Guedini falou. E a gente viu isso em vários momentos. Da mesma forma que eu vejo que hoje os economistas, em mercado em geral, subestimam o potencial de reduzir o tamanho do Estado, de deixar o empreendedor mais livre para atuar e com maior segurança jurídica, eles também subestimavam todas as lambanças que o governo Dilma vinha fazendo de 2010, 11 em diante. E a gente via o mercado, vários dados que a gente pode analisar, que o mercado ainda estava apostando na economia brasileira em 2013, 2014, quando a gente aqui já via claros sinais, olha, isso aqui não é coisa boa e a gente vai pagar essa conta lá na frente. O mercado não via isso. Por exemplo, veja uma estatística, a composição da dívida pública brasileira por indexadora. O mercado vinha reduzindo as LFTs, que são os títulos mais seguros porque são pós-fixados,
são os títulos mais líquidos, e vinha assumindo mais risco, tomando pré-fixado, e com duração maior. Isso foi até 2013, 14, até 15. O pessoal só começou a inverter isso e começar, opa, acho que alguma coisa vai dar errado, e aí começaram a voltar a adquirir mais LFT, e hoje a LFT está em cerca de 38% do estoque da dívida pública total. E chegou a menos de 30% em 2014. Então, isso corrobora o que o Guedini fala, que o mercado, sim, é importante, mas ele não sabe tudo. E nessa linha tem um fatorzinho adicional que eu acho que o pessoal não faz a conta, até porque não espera, e também porque não sabe fazer a conta direito, que se eu não estou dizendo que vai acontecer isso que você disse, se a atividade econômica recupera, o impacto nas contas da Previdência Social são muito mais fortes do que se imagina. Porque você tem, com o crescimento X de atividade econômica, a quantidade de gente com carteira assinada cresce muito rápido. O pessoal não entende esse fator e isso ajuda no déficit. Se acontecer esse aumento de atividade econômica, a surpresa vai ser positiva também, isso vai dar um gás na Bolsa e a reflexividade acontece por outro lado também. Porque aí o cara fica otimista, exagerado e aí começa o negócio de bolha e tal, aquela outra coisa que também dá medo. Mas tem uma oportunidade se acontecer. Estou aproveitando falar de bolha aqui, trazer um pouco. Quer agregar alguma coisa a mais? Não, eu só queria resumir o que você está dizendo, que é o seguinte, os cenários são muito mais abertos do que todo mundo acha. O melhor cenário é muito melhor do que vocês estão imaginando e o pior cenário é muito pior do que o mercado acha. Esse é o resumo da história. É muito binário. E a chave está nesse senso de urgência que eu falei. Olha o perigo. O Hélio mencionou a questão de possível bolha, então trazer um pouco do cenário lá fora de novo, é uma pergunta que chegou aqui, que alguns economistas têm dito que estamos em final de ciclo. E quais seriam as consequências na economia brasileira se a bolha da Bolsa Americana estourar nos próximos anos ou meses? Você não vai ficar no PSDB há muito tempo, não. Agora é a tua vez de responder. Aí eu vou entregar a palestra de amanhã toda. Guedini, você agregar alguma coisa? Troféu joinha para você. Não, eu acho que essa pergunta tem a ver também com aquela anterior que eu não complementei, do juros real, né, diferencial de juros. Vamos lembrar, há 3 anos atrás, o juros real no Brasil não era 2, era o de um ano, né? O juro real 1 ano for chegou a ser 12, né, em 2015. E o juros real americano sempre estava ali no zero ou um pouco negativo. Uma coisa que agentes econômicos em geral subestimam, o pessoal da academia e tal, é o poder do carrego, né, desse carry. O portfólio inflow para moeda em função do diferencial de juros é muito forte. E eu não sou nenhum especialista em moeda, meu campo é ações, mas a gente acaba aprendendo por osmose disso aí. Então, hoje, o juros real no Brasil está 2 e o dos Estados Unidos está 0. Puta, é uma diferença legal, né? É. Só que era a diferença de 12. Vai saber onde teria estado o dólar em 2015 se não fosse diferencial. Então, essa é outra experiência nova, entre aspas, no Brasil, recente, do juros real baixo, vis-à-vis o cuja oportunidade mundial. Está se provando importante, mesmo com perspectivas na média boa, o dólar não para de se apreciar também. E nesse cenário de crise mundial, isso aí tende a piorar, porque para segurar qualquer debacle do dólar, é bem provável que o Fed tenha que subir juros, o diferencial de juros tem que cair, se aqui eles não forem subir de novo. O impacto disso, ou da briga comercial da China, que alguém perguntou antes, é via dólar. É via dólar. Isso dito, mesmo que tudo colapse, tem que se lembrar que o Brasil ele underperformou, ou seja, ele performou muito pior do que todos os emerging markets dos últimos 6 anos, então tem uma gordura. Imagina o equivalente do que vocês economistas gostam de falar, do output gap, só que na Bolsa. Tem uma gordura grande para o Brasil catch up com o resto. Então, ele pode ser que o Brasil caia junto, mas ele, se tudo der certo de aprovação de reforma e MP ao mesmo tempo, ou seja, tudo ruim lá fora e tudo bom aqui, o Brasil cai, tá? Minha aposta é essa, pode me cobrar. Mas, aqui a gente outperforma muito. Então, se o índice de emerging markets cair 15 no ano, a gente pode ser que caia 5. E não seja tão ruim a queda.
Existe esse alfa aí, que a gente chama de alfa, para ser recuperado, tá? Bem grande. Não é à toa que ele era 18 no índice de emerging market que eu mencionei, e é 8 hoje. A gente era o segundo maior país emerging market no índice, só depois de China. Hoje está todo mundo à nossa frente. África do Sul e outros, Coreia. Eu vou responder agora. É difícil moderar, pensar, fazer as perguntas e responder ainda, mas vamos lá. Talvez a minha visão não seja aqui compartilhada por muita gente, mas comparando crise lá fora, fim de ciclo ou estouro de bolha, como isso pode repercutir aqui, sem dúvida que afeta, especialmente fluxo de capital, ainda mais se sobe juros lá fora, o que eu acho que é bem difícil, mas enfim, fluxo de capital afeta na bolsa, afeta investimento estrangeiro, então é menos poupança externa vindo para cá, sem dúvida que afeta. Mas o Brasil ainda é uma economia tão fechada em relação ao restante do mundo, especialmente na corrente de comércio, né, importação e exportação, é dos menores índices, importação e exportação somadas, dividido pelo PIB, é ridículo comparado com várias economias. Então, a nossa inserção comercial ainda é muito, muito baixa. Então, uma crise lá fora, eu acho que, claro que afeta, mas afetaria menos que países que já estão muito mais conectados com o mundo lá fora. E tanto é que a gente, quando o mundo estava crescendo, a gente está num momento de crescimento mundial, se a gente olhar principalmente a economia americana, que vai bater recorde, se passar junho e seguir crescendo depois de junho, a economia americana terá percorrido seu maior ou mais longo ciclo de expansão econômica de toda a história registrada desde lá de 1854 pelo National Bureau of Economic Research. O maior ciclo de expansão. E como é que o Brasil performou nesta década? Zero. Década perdida. O que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma que num cenário de boom lá fora o Brasil ficou na pindaíba, num cenário lá fora de recessão ou crise ou estagnação, eu acho que mesmo assim a gente consegue performar acima da média, ou certamente não tão ruim quanto outros países. É isso aí? Vamos lá. Mais perguntas aqui. Não sei como é que a gente está de tempo, acho que temos mais 15 minutos. Uma pergunta que chegou aqui voltou, vale a pena falar. O desenvolvimento da Bolsa não depende diretamente da cultura e hábitos de investimento do brasileiro? Como vocês avaliam os avanços dessa cultura no Brasil nas últimas décadas e o que seria importante fazer para, no curto e médio prazo, para seguir adiante? Ou, de repente, para resumir, como fazer o brasileiro sair da poupança? Eu acho que é mais uma função dos juros altos que a gente teve na vida inteira aqui, inflação, do que uma questão de escolha por DNA ou sociológica. Vários países no mundo tinham juros altos, historicamente. Quando caiu, as pessoas foram obrigadas a pensar na marra em formas alternativas de investimento. Quando isso aconteceu no Brasil, por um período curto, 2011 e 2012, a gente viu isso acontecer em número de investidores na Bolsa, em número de participação de investidores pessoa física no volume da Bolsa, que hoje eu chutaria, acho que é entre 20% e 30%. Esse número já foi muito menor na metade, começo da década passada. E não são as fundações, os indivíduos também. Então, isso se reflete em tudo. O número de empresas, coincidentemente, essa semana, fui atualizar um gráfico de uma apresentação da B3 lá, e eu vi que o número de empresas listadas no Brasil é 350, comparado com Malásia, Tailândia, 900, 800. Faz sentido isso. A Índia é um caso meio à parte, tem 5 mil, mas pega países desenvolvidos, Canadá, Espanha, tudo acima de 2.500 empresas listadas na Bolsa. Em termos de capitalização de mercado, ou seja, o valor das empresas dividido pelo PIB, a gente está quase 50%. A tal da Tailândia, a Malásia que eu falei aqui, é entre 120 e 150, não lembro qual das duas é qual. Singapura, Hong Kong é 250% do PIB, Estados Unidos é 150%, ou seja, isso é refletido, é um reflexo da taxa de juros também. Não é que a gente não tem bons administradores, a empresa não precisa listar na Bolsa, também falta alternativa para o investidor se sentir excitado para ir lá e querer comprar alguma coisa nova. Como eu disse, a composição do índice não reflete a quantidade de empresas que a gente tem de consumo. Agora está aumentando, é a Centauro que vai abrir, é Netshoes, não sei o quê, mas há 10 anos atrás não tinha nada disso. Então, os juros, eu acho que faz com que a oferta não venha, que, por sua vez, atrapalha a vontade. É mais um círculo que tem aí. Deveria mudar.
Você já começa a ver no número de plataformas de investimento, quantidade de pessoa física que meus amigos da XP lá falam, Orama, que entra de dinheiro toda semana, é boçal. Tem bastante dinheiro para a pessoa física vindo daquele número de mutual funds que eu falei, de 4 trilhões de investimento em mutual funds, só 10% estão em fundos de ações. Guardem esse número. Não faz sentido num país com juros real de 2. Fazia num país com juros real de 10. As pessoas vão na marra aprender a investir em ação. Eu concordo 100% com o que você falou. E na época que eu estava operando no mercado financeiro, no Banco Garantia de Jorge Paulo, já havia uma citação que era o seguinte: nada supera o tal do CDI. Você acabou de comprovar que continua até certo ponto, né? Todo mundo diz que em algum momento, você falou também que vai mudar, não sei lá se não vai continuar, mas historicamente nada superou o tal do CDI, a verdade é essa. O CDI lambeu todo mundo. Então o brasileiro, como o Guedinho está falando, ficou acostumado com essa heroína do CDI alto, rendendo aquilo que ele achou que era normal, mas que é reflexo do quê? Isso você precisa entender. Por que a taxa de juros... Isso aí teria que ter 3 conferências só para falar sobre a taxa de juros no Brasil. Mas é inegável que uma taxa de juros alta depende da quantidade de capital que tem naquele país. E o Brasil espanta o capital. O Brasil não oferece possibilidade de retorno pelas amarras, pela burocracia, pela cunha fiscal, pela complexidade de se operar. Então, o capital não fica aqui. O capital não fica aqui, tem pouco capital, a pessoa ou gasta, ou manda o capital lá para fora, então fica pouco capital. Então, obviamente, a taxa de juros tem que ser alta ao longo do tempo. E é por isso que a gente sempre teve essa taxa de juros muito alta. Claro, não quero nem entrar no mérito do desgoverno das finanças públicas, que afeta também, mas independente do desgoverno, sempre tivemos falta de capital e por isso que o CDI foi alto. Mas de uns aninhos para cá, até por uma herança do que acontece lá fora, a taxa de juros já começou a cair. Se cai em dólar, tem um efeito aqui no Brasil também. E aí aconteceu isso que o Guedinho está dizendo. Hoje, aposto que vocês já estão aí vendo o negócio de investment letter, empíricos e XPs, etc. Porque você está vendo o seguinte, pô, a poupança não dá mais nada. O CDI, cadê aquele CDI que você falava que lambia? Não dá mais nada, é 6,5% ao ano, tu vai pagar 15% de imposto no mínimo. Então, para as pessoas como vocês, fala, que isso? Isso é zero. Eu quero, então, o que tem de bom aí para investir? E o pessoal está aprendendo, vai tomar na cabeça, vai errar, vai perder, né? Muita gente no Bitcoin perdeu. E ganhou também. E ganhou, já subiu 100% esse ano da mínima. 73%. Não, da mínima 100%. Da mínima 100%. Mas muita gente perdeu. A pessoa tem que aprender a operar com renda variável. E eu acho que a gente vai aprender agora. Eu acho que é inescapável que tenha chegado o momento em que você vai ter que aprender, porque o cara não vai topar ganhar 4% ao ano, que mal supera a inflação, se superar a inflação. Então o cara fala, o quê? Vou deixar meu dinheiro queimando? Eu vou tentar alguma coisa mais arriscada, vou empreender, vou botar aí o dinheiro por aí. Só 2 comentários para agregar o número de CPFs na Bolsa também, né? Que lá em 2003, 2004, até a nossa bolha americana, que estourou aqui também, da Bolsa, que chegou na máxima em 2008, chegou em 600 mil CPFs. E antes desses, de 2008, 2007, a Bolsa, a B3, a Bovespa, tinha a intenção de chegar a 6 milhões de CPF, até fazia propaganda na TV. Mas agora, faz poucos meses que aumentou novamente e acabou de bater 1 milhão de CPFs na Bolsa. E do juros altos, eu lembro do Rubens Menin, o CEO da MRV, que há uns 3, 4 anos atrás, ele dizia, olha, com juro a 14,25%, é para não fazer nada. Não tem que fazer nada. Por que eu vou correr algum risco se eu consigo ganhar no CDI a 14%? Mas agora eu vou ler uma pergunta aqui do Ricardo Sonderman. Vou me concentrar, que está muito boa a pergunta aqui. Ó. Churchill tem 2 frases sobre o inferno. A primeira diz que, abre aspas, se você estiver passando pelo inferno, não pare. A outra diz que, abre aspas, se Hitler invadisse o inferno, eu faria uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns. Fecha aspas. Muito foi comentado sobre as dificuldades de realizarmos as reformas e do custo das alianças. Minha pergunta é como passar pelo diabo
ou se aliar a ele e sair ileso do ponto de vista de nossas ideias liberais? Será que somos capazes de entender que há o ideal e o real e sairmos incólumes? Esse é o dilema que a gente tem, talvez, desde um ano depois que começou o Instituto Mises Brasil. O Instituto Mises Brasil começou com uma torre de marfim pura, discutir só ideia pura e insistir naquela ideia pura. Qualquer desvio em relação a essa ideia é um sócia safado que está falando isso. E está certo enquanto você está na torre de marfim. Mas quando você sai da torre de marfim, não existe o botão mágico que você aperta para chegar naquele ideal. Se lá naquela parede ao fundo é o ideal, você vai tentar sempre dar passos naquela direção. E na medida em que você perceba que é um passo claramente avançando, você deve tomar, ainda que não seja ideal. Nesse decreto que o presidente Jair Bolsonaro assinou sobre as armas, que é um enorme avanço para o porte de armas, eu não sei se vocês já viram os detalhes, mas é um enorme avanço. Eu vi gente, tá errado, tinha que ser para todo mundo, todo mundo tem direito, está tudo errado. Ou seja, a pessoa não consegue nem entender, é uma coisa que eu não consigo entender, Fernando, que não consegue entender que avanços são sempre positivos. Isso o Rothbard dizia, toda vez que é avanço, está positivo, tem que topar. Então, você falar, não, isso aí, que absurdo, tinha que ser para todo mundo, você não está entendendo que você está argumentando contra o seu avanço de liberdade. Então, quando você faz alianças, Ricardo, você tem que preservar os seus princípios, sempre, não fazer nada que vá contra os princípios, nem contra a ética, mas na medida em que aquilo te ajuda a dar um passo adiante, tem que fazer. Então, qual é a relevância disso para o processo político hoje? Saindo um pouquinho aqui dos liberais e tal. É que, logo que o presidente assumiu, tinha uma impressão, não necessariamente do presidente, mas talvez de alguns membros do lado do governo, é o seguinte, olha, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito pelo povo, e a voz do povo, quem detém é o presidente. Na verdade, esse sujeito estava dizendo que era ele que detinha a voz do povo. Então, qualquer pessoa que passe na frente, que queira impedir esse avanço dessa voz do povo, é um cara que tem que ser eliminado, passar por cima, tratorar, etc. Infelizmente, ou felizmente, a realidade não é assim. O Congresso existe para representar lá umas certas forças de interesse em quem votou, tem várias outras instituições. Então, o sujeito que acredita, né, nessa mentalidade revolucionária de que ele vai fazer, porque ele se acha a voz do povo e que aí vai passar por cima das pessoas, ele vai quebrar a cara, porque o Brasil é extremamente complexo em termos de forças institucionais e semi-institucionais que estão na sociedade. Então, quem tiver essa atitude vai quebrar a cara, e eles já viram que o Congresso já deu logo um aperto, né? Já deu logo umas rasteirinhas para ver se aprende. Ontem mesmo teve uma, falou, você queria o COAF no Ministério do Moro? Vamos tirar. Vamos tirar, não sei porquê, mas vamos tirar, sei lá, por causa da Lava Jato, não sei o quê, sei lá. Mas vamos tirar para você ver quem manda no país. Porque o Congresso manda mais que o Executivo. O desenho institucional do Brasil é que manda mais. Então, se quer avançar, é chato, é complicado, tem que sentar na mesa com um cara meio ceboso, que você sabe que vai querer uns troços esquisitos, mas e aí, como é que a gente avança sem eu abrir mão dos meus princípios ou da ética? O que é que podemos fazer para avançar? E, infelizmente, a realidade é assim, não tem outra forma. O mundo ideal onde você avança tudo na sua cabeça sozinho e não depende de mais ninguém, não existe, infelizmente. Então, a gente tem que lidar com isso, tem que ter, Ricardo, que é o autor do maravilhoso livro sobre Churchill, que está sendo vendido aqui fora, tem que ter a habilidade que o Churchill tinha, que não só é uma habilidade só negocial, mas de vender uma ideia, da arte da retórica, que você muito bem disseca no seu livro, da ciência da retórica, do Churchill específico, nos seus 12 discursos, escolhidos pelo Ricardo. Você tem que saber vender o sonho do Brasil melhor, né? Isso faz parte da negociação, porque uma vez que você vende esse sonho, as forças tendem a vir para você. Isso o Churchill fez muito bem. Eu acho que o Jair Bolsonaro é um expert nisso também, não no nível do nosso Churchill, mas ele é um bom vendedor de sonhos. Então, eu acredito que a gente tenha que operar dentro dessas bases institucionais.
Tá bem respondido, Ana. Tá, próximo. Pessoal, na verdade, a gente está já com o tempo estourado, infelizmente, e agradeço a todas as perguntas. Chegaram muitas perguntas, eu vou ver como é que a gente faz para responder as que chegaram, várias sobre Bitcoin, obviamente, depois eu respondo elas também. E, mais uma vez, obrigado ao Paulo Guedini, ao Hélio Beltrão e a vocês, e uma excelente conferência. Obrigado.